Vamos lá, pessoal, vamos gravar essa aqui, leis especiais, aula 1. Então essa aula aqui, acredito que vai ser bem rapidinho, que eu vi na apostila, ele está fazendo uma introdução para que você saiba o que significa essas leis penais especiais. Na aula de penal, acho que a gente já começou a falar sobre isso, e vocês vão começar a ver que uma aula complementa a outra, então serve também, alguma parte dela vem trazendo alguma coisa nova e as outras a gente vai revisando. Quem estiver acompanhando na nossa planilha, a gente está aqui, né? Leis especiais, evolução da norma. Essa aqui que nós vamos marcar hoje. Vamos lá. Ele começa te situando no Código Penal brasileiro, né? A gente já falou, quem tem dúvida, assim, quem quer saber um pouquinho mais, também assiste a de penal, que eu acredito que é na segunda aula. Primeira ou segunda aula a gente já fala sobre isso aqui também. É quase que uma reprise, mas vamos lá. Código Penal brasileiro, Presidente da República, ele é de 1940, tá vendo? Temos o Código Penal brasileiro. Naquele momento da história, nós pegamos, em 1940, e criamos o Código. E ali colocamos as leis que a gente quer proteger, os bens jurídicos, etc. Então, o importante aqui é você situar que nesse tempo, em 1940, nós tentamos ali colocar tudo que a gente sabia que existia, que era preciso proteger para ter uma vida tranquila, certo? Aí nós temos aqui o Código Penal é dividido em duas partes, penal e especial. A parte geral, nós já vimos que ela vem te informando, te dando um conceito geral com o que é crime, quando vai ser aplicado, quando não vai ser aplicada a pena, e por aí vai. E na parte especial nós temos os crimes propriamente dito. Começa lá com o artigo 121, matar alguém. Aí você tem a conduta e a pena, certo? Isso é da parte especial, 121 em diante. Então nós temos a parte geral logo no início, que é te situar primeiro, o que vai ser considerado, quando que prescreve, quando que não prescreve, o que é considerado crime, né? Essa parte geral aqui, nós reformulamos ela em 1984. Então, apesar de ser de 40, aqui em 84, teve uma reformulação, uma revisão de toda essa parte geral, certo? Então, aqui ele quer que você entenda isso, que nesses momentos a gente foi lá e fez isso. Aí tem alterações que podem ter acontecido, aí artigos pontuais, etc. A reforma geral mesmo, da parte geral, foi aqui em 84, mas depois pode ter havido modificações, com certeza tem. Vamos lá, parte geral e parte especial. A gente acabou falando aqui, né? Parte geral do artigo 1º ao 120 são as regras gerais que serão aplicadas aos crimes previstos na parte especial, ou seja, as regras gerais que serão aplicadas ao crime previsto na parte especial, ou seja, a gente acabou de falar que aqui é que tem realmente as condutas tipificadas. O que é crime, como se aplica a pena, a prescrição, a extinção da punibilidade, tudo aqui, parte geral, que foi reformulado em 84. E aqui a parte especial, que é do artigo 121 ao 361, nesta parte temos os crimes, as penas a serem aplicadas. Pode ser cometido na forma comissiva ou omissiva, ok? Esses crimes aqui, eles estão lá descritos e às vezes é uma ação comissiva. É uma ação, o cara foi lá e fez alguma coisa, ou omissiva, ele não fez nada quando deveria fazer. E aí ele vai responder também. Isso quando a gente for tratar dos crimes em espécie, na parte especial, a gente deve ver isso aí, tá? E aí nós temos um monte de lei. E o que não estiver aqui é que a gente precisa criar as leis penais especiais, entendeu? Acho que eu montei slide para falar disso, mas vamos falar logo agora. A todo tempo eu estou falando para vocês o quê? Que em um momento da história a gente pegou e criou aqui o Código Penal, 1940, certo? Em 84 teve uma reformulação da parte geral e tal. Ocorre que com o passar do tempo a gente vai vendo coisas que está faltando aqui, ou precisa de uma forma especial. E aí se cria leis penais especiais, ou seja, são leis à parte do Código Penal que tem a mesma função. Às vezes essa lei traz uma parte geral e uma parte especial nela mesma, entendeu? Tem um Código Penal com quase todos, com bastante delitos e tal, ali numa forma geral. E ao passar do tempo, conforme a necessidade, nós vamos criando leis penais especiais que vai formando toda uma parte, todo um arcabouço aqui jurídico para a gente poder usar na área penal, certo? Então, olha lá, parte especial, artigo 121 ao 361. Nesta parte temos os crimes e as penas a serem aplicadas. Pode ser cometido da forma comissiva ou omissiva. Nós falamos comissiva, ação. Omissiva, uma omissão relevante, tá? Essa omissão aqui é quando a lei prevê que determinada pessoa tinha o dever de fazer, de tomar uma atitude, tá? Isso tudo aqui é para proteger o quê? Bens jurídicos. Já falou disso também na de penal.
Proteger bem jurídico. O que são bens jurídicos? São os valores que são importantes. Bens jurídicos são aqueles de importância para o convívio em sociedade. São coisas que têm um certo valor, uma conduta que você deve ter, uma coisa que você deve abster de fazer, para que a gente consiga viver bem em sociedade. Então, ele vem proteger esses bens jurídicos. Um exemplo, a gente fala a vida. A vida é um bem jurídico. A vida deve ser protegida. Aí você tem um crime, artigo 121, matar alguém. Ou seja, se você matar alguém, você vai responder por isso. Então, está protegendo a vida, para que as pessoas olhem aquela conduta e não matem ninguém, porque senão vai ter que sofrer uma sanção. A integridade física é importante, então tem lesão corporal e por aí vai. Então, bem jurídico, integridade física. Aí, crime lá, lesão corporal. A gente vai criando crimes para proteger o bem jurídico, né? Os bens jurídicos, nós já vimos que ele pode ser individual, coletivo ou difuso. Esse bem jurídico, a vida, é a sua vida, sua integridade física. Agora, pode ser bem jurídico coletivo, pode ser bem jurídico difuso. Vamos ver. Individuais, nós falamos, se refere ao indivíduo e são divisíveis. Vida, integridade física, propriedade, certo? Você consegue dividir para aquele indivíduo em si e proteger no caso dele. O bem jurídico coletivo incolumidade pública, paz, é uma coisa que é daquele coletivo, de uma sociedade inteira, tá? E do difuso, qual é a diferença do coletivo para o difuso? A gente falou também. O difuso é aquele que você não consegue nem mensurar qual é aquele grupo de pessoas que será atingido, certo? Aí usamos como exemplo a floresta amazônica. Se a gente destruir a floresta amazônica, é só o Brasil que atinge? Não, a gente não tem noção do impacto que isso pode causar. Então, é um bem jurídico difuso, um meio ambiente, por exemplo. Porque se você poluir aqui, não é só aqui que vai sofrer as consequências, né? A gente vem sofrendo aí no mundo aumento de poluição e derrete gelo na calota polar. Enfim, por isso que é difuso. Ele é de toda a humanidade ali. Certo? Tudo isso aqui, você tem os seus bens jurídicos, você cria a parte especial criminalizando condutas que as pessoas façam que venha a ofender esses bens jurídicos. Tudo isso aqui é para controle de comportamento da sociedade, certo? E aí vai para aquilo, a gente consegue viver numa sociedade mais tranquila, mais harmônica, com esse controle de comportamento que é criado. A parte geral, nós já vimos que ele vai definir o que é crime, o que não é, quando quer aplicar, então ele faz uma passada ali bem rápida sobre tudo, então vamos passar também. Teoria do crime, na parte geral, ele vai te dizer o conceito analítico de crime. Lembra que eu falei? Você tem vários conceitos, várias coisas que você estuda. Para dizer que uma coisa é crime, você precisa entender determinadas coisas. E ele fez uma passagem por isso. Diz que o conceito analítico de crime é aquele fato típico, ilícito e culpável, né? Existem outros? Existem. Mas vamos ficar com o que ele trouxe. Fato típico, ilícito e culpável, o que a gente mais usa mesmo. Fato típico. O que é um fato típico? Vamos lá? Um fato é uma conduta, né? Teve uma conduta, aconteceu alguma coisa, é um fato lá. Típico, porque ele está tipificado no código. Vamos ver, ó. Fato típico é uma conduta. Essa conduta nós já vimos que ela pode ser uma ação ou uma omissão. Uma omissão também é uma conduta. Então, uma conduta é uma ação ou uma omissão, sendo que essa omissão tem que ser relevante, ou seja, o código é que tem que estar dizendo que você tinha o dever de fazer alguma coisa, senão não vai. Dolo e culpa. Dolo, intenção. Ele tinha a intenção de fazer. Culpa, ele não tinha intenção, mas devido à atitude dele aconteceu aquilo. Então ele tem pelo menos culpa. Tipicidade é a adequação da conduta a um tipo. Ou seja, essa conduta que a gente está falando que ele tomou aqui, uma ação ou omissão, ela se enquadra em um tipo penal, ou seja, num artigo da parte especial. Aí eu botei aqui o exemplo, botei, ó. Uma pessoa matando outra. Deu um tiro, matou. Tá? É uma conduta, né? A gente está aqui com uma conduta, nesse caso, uma ação. Tem no Código Penal, na parte especial, que é o artigo 121, matar alguém. Ou seja, essa conduta dele que está matando alguém, está escrita aqui, ó, matar alguém, e tem uma pena para ela, certo? Essa conduta está escrita, então isso aqui, ó, é a tipicidade. Teve uma conduta que está prevista. Tipicidade. Beleza? E a gente pode estudar os elementos do tipo. A gente está falando de tipicidade, também, fato, tipo. É isso aqui. Quais são os elementos do tipo? Os elementos do tipo é esse carinha aqui, ó. É quem? Sujeito ativo. É quem está praticando a ação, ou a omissão, né?
Quem está praticando aqui a conduta, ó. Sujeito passivo, a pessoa que está sendo morta, né? Esse aqui é ativo, esse aqui é o passivo, a pessoa que está sendo morta. Aqui, vale a gente lembrar que é o seguinte, o Estado sempre vai ser, tá? Depois a gente entra nessa seara, com certeza ele vai falar em algum momento, mas lembra disso. Agora, por agora, guarda na sua cabeça que está cortando conceitos já, então olha só. Sujeito passivo, sujeito ativo, sujeito passivo, sendo que o Estado também está sempre em conjunto. Porque quando ele fere, ele não fere só essa pessoa, né? Tem toda uma coletividade que é atingida com aquele grau de violência, com medo, com temor. O Estado vai ter que reagir, vai ter que correr atrás. Enfim, o Estado também é sujeito passivo, tá? E o núcleo da conduta? Quando ele fala para você assim, qual é o núcleo da conduta? Olha só, conduta, ação, qual é o núcleo? O que ele está fazendo? Qual é o verbo aqui? Ó? Matar alguém. Esse é o núcleo da conduta. Pouco a gente vai, quem não conhece isso vai se familiarizando e vai vendo que se eu chegasse solto para você e falasse assim, no código geral, qual é o núcleo da conduta do... Você fica assim, caraca, os caras falam de um jeito, como é que é aquilo, eu não sei. Agora que você vai destrinchando, ele vai ficando mais fácil, tá? Então o núcleo da conduta que é o verbo, matar alguém. A conduta é essa, beleza. E o ilícito? O que é o ilícito? Ilícito é isso aqui é um ilícito. É uma conduta, ação proibida, né? É um ilícito. O que interessa pra gente aqui então? É estudar justamente o contrário. Estudar o que exclui esse ilícito. Porque às vezes vai ter tudo isso aqui, vai ser uma conduta que está ferindo alguém, matando alguém, e ela vai estar descrita aqui, mas existe uma excludente que faz com que a pessoa não responda por isso. Caraca, Mafra, tem isso? Tem. E você, se você não se situou, já quando eu te disser, vai ficar claro, você vai falar que é pior que a verdade. Entendeu? Tem uma conduta, o cara faz, está descrita lá no código, mas aí não vai responder. Então, no caso aqui seria ilícito. Mas se tiver enquadrado aqui nessa excludente, não vai ser mais ilícito. Ou seja, é uma excludente de ilicitude. Passa a ser lícito o ato. Entendeu? Quais são? Tá aqui, ó. Se ele agiu em legítima defesa. Lógico que quando a gente estudar isso mais a fundo, a gente vai ver que essa legítima defesa usando os meios moderados, não pode ultrapassar, porque senão você começa a ser um agressor e não se defender. É a legítima defesa, tá? A partir do momento que você deixa de se defender e passa a se tornar um agressor, isso já responde. Mas enfim, isso aí a gente estuda mais à frente. Mas entendeu? Ó, numa legítima defesa, talvez seja uma conduta que esteja lesionando, matando, que está descrita e que não vai responder. É uma excludente de ilicitude. Aí depois nós vamos ver com calma estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. E no culpável? Então, se teve um fato típico, ele não está aqui, ele é um ilícito, ele vai ser culpável. Ele tem que responder, tem uma pena, certo? Ele tem culpa sobre aquilo, ele é culpável. E aí também vai interessar para a gente o estudo do que exclui essa culpabilidade, porque existem fatos que está aqui, é ilícito, não está aqui numa excludente de ilicitude, mas ele pode ser inimputável, ele não é culpável, ó, causa de inimputabilidade. Ou seja, ele isenta o agente da pena. Ele teve um fato típico, teve uma conduta, tudo se enquadrou aqui, não tinha excludente, ou seja, é ilícito, mas ele não é culpável. E aí tem que aceitar, tá lá. Causa de inimputabilidade, isenta o agente de pena. Ou seja, ele tem uma doença mental. Aí vai ter que ele não tinha consciência, enfim. Ele tem uma doença mental, ele é de menor idade. Ou seja, menor de 18 anos, vai responder por fato, análogo a crime, mas não é culpável, por isso que não responde por crime. Embriaguez involuntária, tá? Involuntária. Tudo, quando a gente for esmiuçar isso, a gente vê com calma. Então, parte geral e parte especial, formamos o código, né? Isso tudo aqui a gente forma e a gente tem um catálogo protetor. Lembra que eu falei, tudo aquilo ali protege o bem e faz com que a gente viva bem em sociedade. Então a gente teve um catálogo. Lembra? Aquele catálogo foi em 1980, né? Não, 1940, o Código Penal, e 84 uma reformulação formou esse catálogo. Será que ele é atual? Será que ele é vigente? Será que ele só fez aquilo naquele tempo lá atrás e deixou quieto, estático? Será que ele seria eficaz até os dias de hoje? Para algumas coisas sim. Mas com o passar do tempo, tecnologia, avanço, tem coisas que a gente nem conseguia imaginar aqui. Né? Lá naquele tempo, crimes da internet, o cara nem pensava, nem imaginava o avanço de tecnologia, biomedicina. Então tem coisas que não estariam descritas aqui. Isso aqui ficaria incompleto, ficaria faltando, né? Ó, devido ao progresso, novos acontecimentos e coisas que não podiam ser nem mesmo imaginadas. Como a gente falou aqui, ficaria faltando coisas. E aí o que a gente faz? Leis especiais. A gente cria as leis
para criminalizar essas condutas, ter um controle, viver em paz, em complemento a esse catálogo protetor que ficou faltando, ou precisa especializar, ou nem tinha como prever. Então, tem mais leis que vai trazer lá a sua parte geral, parte especial, vai explicar, ou sua parte, enfim, vai ter uma lei, a gente vai precisar conhecer cada uma delas, que ela vem complementar isso e regulando a vida atual na sociedade. Conseguiu? Pegou? Entendeu? Leis especiais, é isso. E é isso que a gente vai estudar nesse tema, essas leis que vieram a complementar isso aqui e que você precisa saber para atuar no dia a dia, certo? Aí ele vem, ó, lembrar do princípio da intervenção mínima. Lembra? Medidas de natureza penal só devem ser utilizadas se outras civis e administrativas não forem suficientes para restabelecer a ordem. Porque com o avanço da tecnologia, de tudo isso, pode ser que tenham coisas que têm medidas já civis e administrativas que já estão resolvendo o problema. A gente só vai criar uma nova lei penal, então uma lei especial ali no âmbito penal, se ela for extremamente necessária, porque o penal ele é o mais gravoso de todos, a gravidade das penas são as maiores, então você só cria ele em último caso. Não tá, nada ali está resolvendo, a gente vai criar o penal então, porque ele é a bomba que vai resolver o problema, ou pelo menos pretende resolver, né? Então assim, durante o passar do tempo, condutas de desmatamento, natureza, talvez não estivesse ali. A gente não sentia isso, tinha conduta, tinha multa, coisas administrativas, civil, que resolviam aquele problema de desmatamento. Aí teve, ó, rompimento de barragens, e aí vai, ó, poluição, fábrica. Aí com o passar do tempo a gente foi notando que isso tudo está tumultuando a vida em sociedade, o mundo está sofrendo, e essas medidas administrativas e civis às vezes já não estão mais, entendeu? Uma grande empresa está pagando a multa numa boa, isso não resolve mais. Para ele às vezes é vantagem pagar a multa e continuar fazendo, então não estava resolvendo mais. Vamos lançar a mão então do Código Penal agora, entendeu? Aí teve a ideia, nós precisamos proteger isso, não está funcionando mais do jeito que estava, vamos costurar essa árvore aqui, né? Então, assim, outras medidas não estavam sendo suficientes, e despertou-se a consciência da importância desse bem jurídico, ou seja, da natureza, que a gente viu lá, né, que é o difuso. Então a gente cria uma lei especial agora para proteger ele, já que não tinha no código, vamos criar uma específica para proteger isso aqui, regular a vida em sociedade de novo e a gente conseguir uma vida harmônica, certo? Isso aconteceu com o consumo, ó, consumidores durante tempo, medidas administrativas e civis estavam resolvendo, foi ficando pior, 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 então criou-se o direito do consumidor, e aí tem alguns crimes previstos ali para atuar, para ver se freia as ações que estavam incomodando a sociedade como um todo, certo? E isso vem acontecendo, ó, com o idoso, criamos também, aí a mulher, criança, e aqui vem o abuso de autoridade. Em algum momento também se percebeu que as autoridades elas estavam abusando desse poder, isso também interfere na sociedade, tem um bem jurídico aqui dessas pessoas que deve ser protegido, e aí criou-se o abuso de autoridade. Para quem agir fora dos seus parâmetros, talvez as condutas administrativas já não estavam resolvendo, civis, a coisa estava continuando, então criminalizou a conduta com essa que, se eu não me engano, não sei se é a primeira, depois dessa nós vamos estudar isso, não lembro agora, mas a gente vai estudar. A abuso de autoridade criou para coibir esse tipo de ação para quem estava abusando, tá? Aí, às vezes tem uma inversão de valor, acho que não pode fazer nada, não. Tem autoridade, tem lei, tem que fazer, tem que agir com rigor. Isso aqui é para quem está abusando, para quem está transgredindo ali a pena. Aí teve Estatuto do Desarmamento, quem achou bom, quem achou ruim, enfim, mas teve, tá lá a lei. Drogas, que a gente está uma polêmica hoje em dia, né? Crime, não crime, vai descriminalizar, como é que ficou essa conduta, mas enfim, como ele falou aqui, é importante a gente saber que no caso das drogas, dessa criminalização aqui da droga, o sujeito passivo é toda a sociedade e o bem jurídico ele está protegendo, porque autolesionar-se não seria crime, entendeu? Você se prejudicar você mesmo, você precisa prejudicar uma outra pessoa para cometer um crime. Você mesmo não seria. Então, assim, se você é usuário, está usando, dependendo do que for, não seria nem crime mesmo, porque você não está lesionando outra pessoa, certo? Mas você adquiriu, comprou e outra coisa. O que é importante a gente entender aqui, que esse bem jurídico que essa lei de drogas visa proteger é a saúde pública, não é a saúde da pessoa. Entende-se que isso aqui interfere em toda uma saúde pública. O uso dessas drogas e tudo mais vai interferir na saúde pública. Então, o bem jurídico é muito maior do que a saúde da própria pessoa. É a saúde pública
Então, o sujeito passivo é toda a coletividade. Quando alguém está usando prova, ele interfere em toda a coletividade, não só ele mesmo. Entendeu? Aí, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo e vai acontecendo isso. Aí teve muito acidente, inventamos o carro carro vai tendo mais potência, tem cidade, aí muitos acidentes, mata pessoa, fere pessoa, muita notícia. Aí olharam também e falaram assim, a gente precisa se preocupar com isso aqui. Cria-se o Código de Trânsito Brasileiro que criminaliza algumas condutas, certo? Você vê que a gente está batendo na tecla para você entender que leis especiais que eu falei. Ele vem com essa introdução, mas é importante para se situar. Então, a morte produzida por motorista embriagado hoje já tem discussões. Há quem diga que é um homicídio culposo previsto no Código de Trânsito e há quem diga que isso aqui não é nem daqui, que ele é um homicídio doloso previsto no Código Penal, porque se ele se embriagou, ele talvez queria matar, então é uma discussão para depois. Mas você sabe que tem lei e aí a gente, a evolução, a gente vai discutindo e as coisas vão se situando e cada vez, a ideia é que cada vez vai se enquadrando melhor e a gente vai tendo um manual de conduta, um manual de como viver bem nessa sociedade. Feminicídio, policídio, que é aquele quando assassina agente de segurança pública por ser agente de segurança pública ou familiares, enfim. Aí vem você lá, policial, se depara com isso. Tudo isso aí é importante para sua vida policial? Lógico que é, né? Porque você deve agir quando alguém está cometendo um ilícito, um crime, você vai lá e tem o direito de pegar, né? Ele está em flagrante até. E para você saber que aquilo é uma conduta criminalizada, você precisa conhecer essas novas leis, isso tudo que está vindo, e aí você tem um respaldo até para agir, né? Ele vem com alguns exemplos. Vamos lá? Ó, você está na rua lá, passou alguém, está agredindo um animal, alguém te chama por isso, você viu, enfim. E aí? Agrediu, tá chutando, tá batendo, tá ali no transporte de passarinho, tudo numa caixinha pequenininha, vários. Enfim, vários tipos aqui de show que abusa do bicho, preso em corrente minúsculo, o bicho sofrendo, e alguém te chamou, ou você passou, viu, se deparou com essa situação. E aí? Como é que você sabe o que você tem que fazer ou não? Aí você conhece que tem lei de crimes ambientais que protege esse tipo de conduta, que protege esses animais desse tipo de conduta. Então, sim, tem um crime aí, então você pode agir. Ó. Na lei ambiental, quando você conhecer ela, quando a gente estudar sobre isso, você vai ver que no artigo 32 tem aqui, ó, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses, ou seja, existe um tipo penal, então você pode agir. Incorre na mesma pena quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ó, quando existirem recursos alternativos, enfim. Mas existe a pena aumentada de 1/6 a 1/3 quando ocorre morte de animal. Você sabe que tem um tipo penal agora e que você pode agir, certo? Outra conduta, tá lá, a gente falou do mercado de consumo. A pessoa está no mercado, acabou te chamando porque usa armazenado de forma totalmente irregular. E aí, isso é um crime? Ou existe outra. Tá aqui, ó, data de validade vencida, vários produtos de validade vencida sendo vendido, ou seja, está mal condicionado. E aí? Essa pessoa pode chamar a vigilância sanitária, certo? Aí resolveu o problema, né? Certo, resolveu o problema na parte administrativa. Isso é verdade. Mas se te chamar, aí tu vai falar assim, ó, não tem medida penal não. Não, você tem que conhecer, ó. Chamou. Existe sim medida penal. A parte administrativa vai ser resolvida aqui. Mas a medida penal é você que vai conduzir para ser resolvido. Então aqui, ó, artigo 7º da lei 8.137/90, que tipifica como crime contra as relações de consumo a conduta de vender, ter em depósito para venda ou expor à venda ou ter de qualquer forma entregar matéria-prima, mercadoria em condições impróprias para o consumo. Ou seja, eu tenho um tipo penal que criminaliza isso. Então é um crime sim, ele vai resolver aqui a parte administrativa, mas vai ser levado por uma delegacia para ser registrado isso aqui e seguir. E aqui o policial está fazendo uma tortura contra alguém que está custodiado. Aí tem a tortura acontecendo, o supervisor olha, não faz nada, finge que não viu. E aí? Quem responde pela essa tortura? É crime. Quem responde? O cara que está fazendo, o supervisor. Se ele viu e nada fez, os dois respondem. E nós vamos ver isso com calma. Mas isso aqui foi alguns exemplos para você entender a importância dessas leis penais especiais no seu dia a dia. Correto? Então é isso. Aquela contribuição para quem puder. Como eu disse, a aula hoje foi legalzinha, ó, 24 minutos.
vai para meia hora no máximo. 24 minutos, vamos encerrar. 25 minutos, 25 agora de aula. E é isso. Em breve a gente faz aí a segunda aula. Vamos tentando cumprir aquele cronograma. Não sei se é possível, mas comprometido. O que eu puder, eu vou fazendo. Um abraço a todos.